Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui novamente em mais uma doutrinária no Café com a Cef. Então, quem já está acompanhando aí, né, os domingos, né, domingo já presencialmente a gente sempre trabalhava com a metodologia de doutrinária interativa e nas palestras de domingo de manhã a gente adotou também, né, essa metodologia de café com a CEF. Então, se você está chegando hoje, assistindo essa doutrinária de domingo pela primeira vez, então o que é café com a CEF? Então aqui é um bate-papo, né, nós vamos aqui discorrer sobre o tema, né, o tema de hoje é coragem da fé, né, e aqui nós temos alguns convidados, né, que a gente vai aqui fazer um bate-papo, né, com algumas questões e suas respostas, né? E no dia de hoje a gente conta com a participação da nossa amiga Maura, né, do nosso amigo André e da nossa amiga Milene. Mas antes que a gente inicie, né, aqui a nossa doutrinária, a gente aqui vai fazer uma breve oração para o preparo do nosso trabalho. Então, inicialmente, nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui em mais esse trabalho, nessa doutrinária virtual, para que em mais uma manhã seja uma manhã de aprendizado, de esclarecimento, que possamos contar com o auxílio do plano espiritual e toda a espiritualidade amiga, para que aqui nós consigamos compreender um pouco mais a doutrina espírita, para que possamos sempre caminhar e buscar a nossa evolução espiritual através do conhecimento e da prática. Que assim seja. Bom, como eu tinha falado anteriormente, né, o tema da nossa palestra de hoje é coragem da fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, esse item está no capítulo 24, que tem ali o título: Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Tá? Então, a coragem da fé aqui a gente vai discutir sobre alguns itens desse tema. Antes que a gente passe aqui para os nossos convidados, né, porque a gente também segue o livro chamado Roteiro Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, então aqui eu vou fazer a leitura aqui dos dois primeiros itens, né, como uma parte introdutória, e logo em seguida a gente vai abrir aqui para aqui os questionamentos, né, e a resposta dos nossos convidados. Então, começando então pelo item 13, diz o seguinte: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e de todos os santos anjos. Então, aqui, né, só para a gente fazer aqui essa breve introdução, e esse livro do roteiro sistematizado, justamente ele faz, né, um apanhado de todos os itens através de perguntas e respostas para que fique um pouquinho mais dinâmico, né, até a discussão, o entendimento do tema, certo? Então, a primeira questão, né, a gente vai direcionar para a nossa amiga Maura, né, e a primeira questão diz o seguinte, né, Maura, o que se entende por fé? Né, que a gente fala do tema, né, coragem da fé. Né, então, como é que, do que se trata? A gente vai discorrer o quê? Né, então, começando primeiro, né, o que se entende por fé, Maura? Maura, o microfone, por favor. Registrar o mês de abril, um mês importantíssimo, mês de aniversário da nossa Casa Espírita, 68 anos. Durante o mês de abril, estaremos comemorando todo dia, lembrando de todos os companheiros e irmãos
que lá no ano de 1953 tiveram fé suficiente para criar aquela casa. Então, entender por fé. Vamos dar o exemplo deles. O que os moveu naquele momento? Acreditar que existia um poder, além de tudo, um poder maior que agia dentro deles. Aquele pai, os guias queridos, estariam dando sustentação àquela obra que serviria por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Porque a fé é acreditar no que não vê. A fé é respirar e pensar: meu Deus, onde estás? Meu Jesus, onde estás? Estás na minha respiração, está nas minhas determinações, está no ar, está no céu, está no mar, está em todos os lugares. E eis que vem uma coragem de testemunhar essa fé. Testemunhar diante de tudo, diante dos homens, diante de tudo, de que Deus, que Jesus se manifesta, ele está ali em todo lugar. Crê que Deus age e que ele está ali, no íntimo. Que assim, nada a temer. Coragem, muita coragem. Uma coragem preenchida de alegria, de determinação. É o que todos nós almejamos. A coragem da fé. É preciso acreditar que existe um poder, que esse poder é Deus, e que se vê esse poder para que se tenha essa coragem da fé nas suas perfeições, em todo lugar. É o que entendemos por fé. Bom, então, após essa explanação de Maura, né, e lembrando que eu fiz a leitura aqui dos itens do Evangelho, então aí a segunda questão, que vai para a nossa amiga Milene, faz o seguinte questionamento: o que significa confessar e reconhecer Jesus diante dos homens? Bom dia a todos, que bom estar aqui com vocês nessa manhã de domingo. Vamos lá, né? O que significa confessar e reconhecer Jesus diante dos homens? Significa aceitar seus ensinamentos e divulgá-los através de palavras e, sobretudo, de atos, sem constrangimento nem fanatismo. Então, é uma mensagem para nós espíritas, né? Que a gente sempre lembre que nós precisamos aprender, estudar, mas que o importante é a gente não guardar só para a gente. Que esses ensinamentos, né, sobre o Evangelho, que não guarde só dentro de nós, mas sim que a gente aprenda e que a gente espalhe, que a gente divulgue, não é? Que a gente lembre de falar para outras pessoas, mas como isso? Sem fanatismo, com respeito ao outro, não é? Com respeito à religião do outro, com respeito ao que o outro acredita, mas que a gente possa, com sutileza, não é? Com entendimento e com sabedoria, passar as mensagens do Evangelho, não é? Com os nossos atos, com o nosso dia a dia, não é? Com os nossos exemplos. E aí a gente vem lembrar, não é, que a gente lutou muito por isso. Então, espíritas, vamos falar sobre o Evangelho, falar sobre o ensinamento. Porque se a gente olhar para anos atrás, como a luta foi grande.
como nós espíritas lutamos para hoje a gente estar aqui nas redes sociais falando sobre espiritismo, não é? Porque se a gente lembrar o passado, a história foi luta, foi batalha, não é? A gente precisou, numa época da Constituição do nosso país, para dizer assim, as religiões precisam ser respeitadas, as pessoas podem falar, né? A liberdade de expressão. Então, olha só, hoje estamos aqui falando nas redes sociais. Anos atrás, tivemos parceiros que lutaram por essa causa, que lutaram para que hoje a gente possa estar aqui falando, né? E com as nossas atitudes no dia a dia. Então, não cabe mais ficarmos calados, mas com sutileza, com respeito e com carinho. E a gente levar os nossos ensinamentos e a palavra do Cristo. Bom, dando aqui prosseguimento, né, nosso roteiro, essa próxima questão vai para o nosso amigo André. Ela diz o seguinte, esse questionamento. O que devemos entender pelas palavras de Jesus? Eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai. E aí, André, o que você entende aqui por esse questionamento? Bom dia, Hélio. Obrigado mais uma vez pelo convite, a oportunidade de estar aprendendo. Bom dia, Maura. Bom dia, Milene. Em primeiro lugar, Jesus é o enviado de Deus, nosso Pai, para nos ensinar suas leis. Em segundo, Jesus está sempre ao nosso lado e, percebendo nosso esforço em praticar o bem, nos reconhecerá diante do Pai como seguidores de seus ensinamentos. Jesus não nos reconhecerá pelo nome ou pelos bens que possuímos, mas pelo esforço em superar nossas imperfeições e praticar seus ensinamentos. E para seguir Jesus, ao invés de ficarmos apontando defeitos alheios, temos que buscar o nosso melhoramento, combater as nossas má tendências, até mesmo aquelas ocultas, escondidas em nosso íntimo. Nesse labor interno é que teremos nossas pequenas vitórias, as quais Jesus, no momento oportuno, irá confessar diante do Pai o nosso esforço para nos melhorarmos na tendência da prática do bem e dos seus ensinamentos rumo à nossa perfeição moral em meio às nossas existências sucessivas. Certo. Aí, ali no trecho que foi lido anteriormente, é citado uma palavra de renegar. Essa próxima questão vai para Maura. Então, o que significa renegar Jesus, Maura? Maura, abre seu microfone, por favor. Negar Jesus significa ter vergonha de viver o seu evangelho, ter vergonha de confessar diante das pessoas, diante dos homens. E Emmanuel, aqui no livro Vinhas de Luz, ele fala algo interessante, me chamou a atenção profundamente. Ele diz assim: a vida de um homem é a sua própria a vida de um homem é a sua própria confissão pública. O homem o homem para confessar a sua fé, para não negar Jesus pelo seu próprio comportamento, pela sua própria forma de viver, pela sua conduta, pelo seu caráter. Ele vai confessando Jesus e assim ele vai dando provas, ele não nega Jesus. Eu achei tão profundo, tão bonito isso. E tem uma outra passagem que Emmanuel fala aqui também, no livro Vinhas de Luz, que diz assim: a conduta de cada crente, ou seja, a conduta de cada pessoa de fé, é a sua verdadeira,
A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Então, não adianta pregar, falar palavras lindas, até decorar textos, não resolve. O importante é estar com o seu próprio viver, com a sua maneira de ser, e tentando a cada dia caminhar com Jesus. Eu uso dizer muito assim: Jesus, o que o Senhor faria em meu lugar? Quando me encontro diante de alguma situação onde preciso confirmar, onde não devo negar que sou cristã, que estou lutando para seguir no caminho da luz. Aí eu pergunto: Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? E o testemunho aí não é nada fácil, porque, como foi falado antes, nós somos seres imperfeitos, mas estamos a caminho da luz. Como estamos a caminho da luz, vamos estar confirmando Jesus todo dia com a nossa conduta. E qual é a nossa arma de defesa para não cair na negação? A nossa arma de defesa é a oração, é o amor, é deixar que o amor que está em nós desabroche em todo tempo. Que Jesus nos fortaleça sempre na caminhada de testemunho de confessar a nossa fé, a nossa coragem da fé e não negar Jesus. Quantas vezes nós somos mesmo a fraquejar? Quantas vezes, meu Deus? Mas quando Jesus está presente em nós, conseguimos vencer. E assim vamos, de mãos dadas, nessa grande multidão a caminho da luz. Com Jesus, na verdade, haveremos de vencer. Sim, haveremos de vencer. Sim. Maura, eu vou aproveitar que o seu gancho, tá? Essa questão vai continuar com você, tá? Que você comentou alguma coisa aí na sua resposta aí, tá? E aí, o que você me diz? É difícil confessar Jesus diante dos homens? Eu estou pegando o gancho que você já me disse na sua resposta aí, para você dar prosseguimento. Certo. Se é difícil confessar Jesus diante dos homens, olha, são tantas circunstâncias diante dos homens. Não é fácil. Não é fácil. São muitos testemunhos pedidos a cada um de nós. Porque nós não convivemos apenas com os cristãos, com as pessoas de fé, com as pessoas que pensam como nós, com aqueles que se esforçam. Não. Muitas vezes, o tal do amor próprio. Muitas vezes você é chamado a confessar, ou somos chamados à confissão mesmo de Jesus diante dos homens, quando precisamos tomar algumas decisões, quando precisamos agir de determinada forma que não vai satisfazer a um ou a outro, e é preciso tomar uma decisão que vai doer na alma de uns, mas é necessário, porque é o que a lei manda, é o que Jesus orienta no Evangelho, no Sermão do Monte e em todo o seu Evangelho. E temos que fazer assim, e é difícil, não é algo fácil. É preciso determinação. Existe uma fala muito usada por muitos cristãos, que é batismo de fé. Batizado pela fé. Então, o batismo de fé, o confessar, eu compreendo como uma decisão
no sentimento, não é algo do raciocínio. Eu não posso apenas dizer, eu vou confessar Jesus, vou confessar Jesus diante dos homens, porque as provas virão, e virão de uma forma dura, contundente, confessar Jesus. Eu preciso estar com esse batismo de fé. Qual é esse batismo? Eu senti Jesus em mim e eu creio no que Jesus ou para praticar, que eu preciso praticar. Então, eu não posso só bradar, falar. Jesus ensinou, é preciso perdoar, é preciso compreender, é preciso fazer. Não adianta bradar, não adianta falar. Eu preciso sentir e manifestar com a minha atitude, com a minha ação. Quantas vezes é preciso até contrariar um familiar amado, porque o familiar gostaria que você fizesse diferente. Quantas vezes é preciso contrariar até uma comunidade para fazer o certo, dar o testemunho, seguir o que Jesus ensinou. É necessário agir daquela forma. Mas não nos preocupemos. Se for preciso, em nome de Jesus, dentro dos ensinamentos, do que sentimos que é real, do que a nossa consciência, o nosso sentimento diz, vamos fazer. Vamos testemunhar. Mas, para isso, tenho a medicação que blinda, para blindar a medicação é a oração. A oração, a oração e a oração. Sentir Jesus, não só falar de Jesus. É um exercício diário. Diário. Hélio, eu queria complementar aqui um pouquinho a fala de Maura, né? Essa colocação que ela fez aí. E às vezes a gente, né, enquanto encarnados, estamos aqui, né, nesse mundo de provas e expiações, e às vezes a gente acha difícil, né? Ai, meu Deus, minha fé hoje foi fraca, né? Às vezes a gente se envergonha e fala assim: oh, meu Deus, cadê a minha fé? Passei por um problema agora e aí eu tô vacilando. E às vezes a gente se culpa, né? A gente acha que nossa fé é pequena, a gente acha que a gente vacilou, e às vezes a gente se envergonha perante o Cristo, porque nós somos testados mesmos, né? No dia a dia da nossa vida. E a fé, como foi colocada aí, né, Mauro, é uma construção. A gente vai todo dia um pouquinho, e a gente vai lutando e vai construindo essa fé no Cristo, essa fé no acreditar nesse Deus maior. E aí eu trago só como reflexão, que eu fiquei estudando sobre o tema, e veio uma reflexão, não é, sobre Pedro, sobre uma passagem de Pedro e uma passagem de Paulo, né, de Saulo, que depois teve, né, o seu grande aprendizado e ficou sendo chamado de Saulo, né, de Paulo. E aí a gente fala assim, ah, minha fé é pequena, mas se a gente olhar para trás, né, nós tivemos exemplos com os discípulos de Cristo e eles não desistiram, não é? Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele falou que é o Senhor, que ele não iria negar, que ele estava com Jesus até o fim. E Jesus falou: mas tu vai me negar, Pedro? Não, Senhor, eu tenho fé, eu acredito em você. E a gente percebeu que naquela passagem ali do Evangelho, Pedro negou, ele se envergonhou, né? Mas a gente vai dizer que a fé dele foi pequena? Não. A gente vai dizer que Pedro, como discípulo, e como todos nós, estamos aqui em construção. Pedro estava em construção. Pedro estava no caminhar dele e Pedro se transformou na rocha. Então, já pensou se Pedro tivesse desistido naquele momento? Ele vacilou na fé, mas ele perseverou. É um exemplo para a gente seguir. Que muitas vezes a gente pode balançar na nossa fé, mas vamos ter um exemplo de Pedro, que ele continuou, ele perseverou. E aí também a história nos traz a história de Saulo, né? Que no deserto ele foi perseguir Jesus, e era toda aquela perseguição com os cristãos, né? Quem já leu a história dele. E aí no deserto veio a prova da
fé. E quando veio a prova da fé, que tocou Saulo, Saulo se transformou. Então, são exemplos fortes de cristãos que a gente tem na nossa vida, mas para a gente perceber que eles chegaram onde chegaram, mas que houve uma construção, porque a fé foi crescendo aos poucos. Então, é isso que eu trago hoje. Que todos os momentos que a gente tiver achando que nossa fé está sendo abalada, que a gente está vacilando, a gente lembre que temos grandes exemplos no cristianismo e que a gente não pode desistir, não é? Continuar, perseverar, né? Acreditar, né? Nesse Cristo maior. É isso aí, amigos. Muito bem, Milene, pela sua complementação. E a próxima questão vai para o nosso amigo André, né? Tanto é que tem a ver justamente até com o próprio título, né, da palestra de hoje, como foi dito alguma coisa aí também por Milene e por Maura. Aí, André, é o seguinte: para dar testemunho do Cristo é preciso coragem? Eu preciso responder mais alguma coisa, porque depois de Mauro e Milene, eu acho que não preciso complementar mais nada, não. Brincadeira. Vou trazer aqui um pouco da minha visão, né? A gente sabe que as perguntas são sequenciadas e complementares. Elas ainda deixaram um pouquinho de coisas para eu falar. Muitas vezes, sim, pois a coragem é sempre necessária para quem proclama abertamente ideias que não são de todas as pessoas. Só quem é forte na fé possui coragem suficiente para dela dar testemunho público em todas as ocasiões. Aquele cuja fé é frágil prefere renegá-la diante das dificuldades da vida. Mas aí eu vou, dentro da minha, vou me colocar, né, nesse lugar dessa fé, que muitas vezes eu julgo uma fé frágil, e vou trazer que esse conceito de fé forte ou frágil rotula, e para Deus e Jesus, somos filhos e irmãos necessitados de misericórdia. E a benevolência divina nos chega todos os dias. A cada amanhecer, temos a oportunidade de reconhecer a importância de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso modelo e guia. E quando cada homem e mulher se oportunizar e deixar essa fé, não importa se forte ou frágil, encontrar morada em nossos corações, poderemos sentir a suavidade das dores, as luzes acesas na escuridão, o alimento para saciar a fome, a água para matar a sede, porque somos nós criaturas que precisamos deles em nossos dias. A fé é um exercício de coragem, persistência, disciplina e amor. Muito bem. E para finalizar aqui, né, o nosso bate-papo, a última questão da amiga Maura, né, que é uma pergunta também um tanto quanto importante, né, até para que a gente consiga refletir, olhar para si, né, e até muitas vezes a gente acaba percebendo nos outros. Então, Maura, a última questão diz o seguinte, né, não basta ter a fé e guardá-la dentro de si, escondendo-a dos demais? Tem tudo a ver com o que eu falei há pouco. A vida de um homem, a vida de um homem é sua própria confissão pública de fé. Um homem, um ser de fé, que tem fé, a sua própria vida, as suas atitudes, em todo o tempo vai dar o exemplo. Porque se ele guardar para ele não vai dar testemunho de fé o tempo inteiro. Para dar o testemunho de fé, ele não vai programar, eu vou agir de tal forma para que possa
quem está à minha volta vê que eu sou um homem de fé, que eu sou uma pessoa de fé. Não. Será necessário que ele paute a vida dele num estilo, numa vida que exale dele, que o seu hálito mental, que a sua própria vida seja um exemplo de fé em todo tempo nas suas atitudes. Como foi falado antes, não é algo que é fácil, não é algo. É preciso estruturar dentro do evangelho, do conhecimento, para acontecer a vivência. Vivenciar a fé. É quando ocorre a maturidade do senso moral no homem. E essa maturidade do senso moral, ela acontece naturalmente. Ele não percebe, ele não vê. É uma construção lenta, como Milene falou há pouco. É uma construção lenta, suave, natural, como um perfume que exala no seu dia a dia. Então, é a sua própria vida. E aqui, na resposta 7, diz assim: perderão as vantagens da fé que alimentam aqueles que a ocultam para não sofrer prejuízos materiais neste mundo. Trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros, aqueles que põem a verdade acima de seus interesses materiais e abertamente proclamam a fé. Não se pode pegar uma fortuna à luz e colocar sobre o alqueire, guardado. Não se deve. Mas viver naturalmente, colocar, não é ostentar para bater no peito e dizer eu sou. É deixar fluir, deixar acontecer. Viver naturalmente, deixando que o seu desenvolvimento do senso moral, que Deus se manifeste. Todos os dias, ao acordar, dizer: Senhor, se manifesta em mim durante esse dia, nas minhas atitudes. E a minha fé em Ti possa trazer a Tua manifestação permanente. E ao dormir, fazer o mesmo. Senhor, fortalece-me na caminhada, pois és o meu pastor e nada me faltará. E para encerrar, né, então fazendo aqui só o fechamento, né, a conclusão, né, é o seguinte: o discípulo da verdade é aquele que crê em Deus e vive conforme o ensinamento de Jesus, não temendo dar testemunho de sua fé diante dos homens, através de palavras e, sobretudo, de atos. Então, com isso, a gente conclui, a gente fecha aí o tema de hoje, né? Então, né, para que a gente consiga aí agora encerrar, a gente vai fazer uma oração aqui de encerramento e que neste momento possamos estar recebendo nossos lares, a equipe do plano espiritual, essa equipe de passistas, que vai visitando cada um de nossos lares neste momento. E nós vamos recebendo esse passe de acordo com nossas necessidades, os nossos tratamentos, caso seja necessário. E que possamos, em mais este dia, em mais esta semana, estarmos em sintonia com a casa espírita, que não nos sintamos só, pois devemos ter a certeza que estamos sempre amparados pelo amor do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. E assim, nós agradecemos a presença, da participação aqui de Maura, de André e de Milene, e nos despedimos. Até a próxima, fiquem bem, tenham um excelente domingo e uma excelente semana. Que assim seja.